Gente, então vamos lá, para não atrasar, que os 3 professores de hoje adoram falar um monte, né, então vocês vão ter aí um aperitivo de como são as aulas no instituto, né. Eu sou Juliana Goulardins, né, espero que todos aí sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema que é cada vez mais relevante na área da fisioterapia neurofuncional, na nossa prática clínica, né, que é conversar sobre esse papel da fisioterapia no transtorno do espectro autista, né. Então, hoje eu tenho 30 minutos, o que é muito difícil, né, para abarcar toda a complexidade do transtorno e da nossa atuação, mas eu vou tentar trazer alguns conceitos básicos para a gente explorar juntos, então, como que o fisioterapeuta pode atuar de uma forma integrada para além, né, do desenvolvimento motor, mas a gente considerar a integração do desenvolvimento motor desses aspectos com um olhar para a funcionalidade, para o cotidiano, olhar para os aspectos sensoriais que se correlacionam com o desenvolvimento motor, e essa aula acaba sendo uma amostra, né, do nosso curso completo, como o Alberto já falou. Então vocês se sintam à vontade para interagir, para tirar dúvidas, coloquem as perguntas aí no chat. Vocês também, o que não couber, não der tempo aqui, vocês podem me chamar no Instagram, né, no Ajuda Neuro, vocês podem falar com a gente também do Instituto, né, nas mídias, no Instagram do Instituto Beta, então a gente consegue, ajudar vocês de diversas formas diferentes, tá. Então, minha primeira pergunta aqui para vocês seria: quando cada um de vocês aqui pensa no TEA, no autismo, quais são os aspectos que vêm à mente de vocês? Eh Em geral, eu sei que aqui todos são fisioterapeutas, né, mas em geral as pessoas associam o autismo apenas a características comportamentais, sociais, em alguns casos até mesmo intelectuais. Mas o que nem todos sabem, e eu falo, às vezes até fisioterapeutas em formação ainda, mas a população como um todo também, é que as alterações motoras, para além das alterações sensoriais cognitivas, né, elas também impactam diretamente o dia a dia dessas pessoas. E aí, eu trouxe um pouco, claro, da definição do que é o transtorno do espectro autista, né, que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, e ele é sim, então, caracterizado por desafios na comunicação social, por padrões de comportamento, interesses e atividades que são restritos e repetitivos, então as suas características centrais são, nesses aspectos, e muito tempo o olhar para essas pessoas em relação à assistência e tratamento foi exclusivamente voltado para o manejo dessa sintomatologia. Mas a gente sabe que existe uma heterogeneidade clínica, uma variabilidade na apresentação clínica muito grande. Então, cada pessoa com autismo é única e vai apresentar um perfil diferente de habilidades, de potencialidades e de dificuldades, né? A gente sabe que um dos critérios também para transtornos de neurodesenvolvimento é que esses sinais, eles geralmente aparecem muito cedo, né? Por isso são transtornos do neurodesenvolvimento. Os sinais emergem antes dos 3 anos de idade, e esse quadro clínico, esse fenótipo, ele vai também moldando, junto com aspectos genéticos, junto com aspectos que a gente chama epigenéticos, as trajetórias de desenvolvimento cerebral. Então, a gente sim tem como domínios afetados a comunicação, a interação social, o processamento sensorial, mas também o desenvolvimento motor. Então, o fisioterapeuta, ele vai atuar identificando essas alterações sensório-motoras e promovendo funcionalidade para ampliar a participação da pessoa com autismo no cotidiano. Então, o nosso grande
É, a nossa grande contribuição em toda essa esfera, em todos esses aspectos, são justamente, um olhar para as alterações motoras. Vocês veem aí uma meta-análise bem recente, colocando que 50 até 88% das crianças com autismo têm alguma alteração motora que impacta significativamente a sua vida. Então, a gente observa um conjunto de alterações motoras que vão desde dificuldades no controle postural, passando por tônus muscular alterado, que pode ser tanto a hipotonia, que é mais frequente, mas também uma certa rigidez descrita na literatura. A gente passa por incoordenação, padrões de marcha atípicos. E esses desafios motores, eles não estão isolados, porque eles se conectam diretamente com as alterações no processamento sensorial, e tudo isso em conjunto vão influenciar a participação da criança, do adolescente e do adulto com TEA nas atividades do dia a dia. Aqui a gente tem, um acrônimo criado por mim, de minha autoria, aqui, né, que é uma associação, então, com a palavra autismo, pensando em ser uma ferramenta didática aqui para auxiliar vocês a organizarem o raciocínio clínico, e não esquecerem quais são as principais alterações motoras das crianças com TEA. Então, a gente começa com né, de alterações no controle postural, a gente então vai identificar problemas em ajuste postural, tanto estático quanto dinâmico. Isso se relaciona muito com as alterações de cerebelo, com alterações de córtex motor, em regiões pré-motoras também, que vão afetar o planejamento motor, mas também o equilíbrio, a estabilidade durante os movimentos funcionais. E quando a gente fala de controle postural, a gente tem uma questão muito ampla, né, que as questões de marcha, elas vão passar por aí também, quando a gente pensa nas questões mais dinâmicas desse ajuste do corpo, desse controle da postura contra a gravidade em diferentes posições. O né, o uso inadequado de gestos, então, se refere justamente aos déficits na comunicação gestual, como o apontar, dar tchau, bater palmas, que refletem justamente dificuldades no planejamento motor, na integração sensório-motora, além de impactarem diretamente nas interações sociais e no desenvolvimento da linguagem, especialmente da linguagem não verbal. O T de tônus muscular alterado, eu já comentei que a hipotonia é bastante frequente, vai dificultar então o alinhamento postural e a execução dos movimentos contra a gravidade, mas em alguns casos a gente tem algumas descrições na literatura onde pode ocorrer aumento de tônus em alguns grupos musculares específicos, comprometendo a fluidez motora. Existem algumas referências que colocam até, eu vi esses dias um que falava de parkinsonismo-like, era a associação da marcha, padrão de marcha, semelhante ao padrão do parkinsonismo. Por quê? Porque arrasta os pés, não consegue fazer tanta dorsiflexão, tem uma dificuldade na agilidade, na troca dos passos. Então, a gente tem bastante implicações, e como a gente tem heterogeneidade na manifestação clínica dos sintomas centrais, nos sintomas motores também. O I de incoordenação motora, né? Então, a inabilidade de realizar movimentos coordenados. E quando a gente está falando aqui especificamente da coordenação motora, é um olhar para execução de como ele faz o movimento, né? E a gente vai falar de habilidades locomotoras, manipulativas, estabilizadoras, né? Então, pensando tanto em habilidades motoras amplas, habilidades motoras finas e que vão impactar a autonomia da criança. O S de sensibilidade alterada, então, até um dos critérios lá na lista do DSM, né? As alterações no processamento sensorial, hipo ou hiper
sensibilidade tátil, mas que também, com o nosso olhar do fisioterapeuta, tem implicações em outros sistemas, então processamento sensorial não se refere só à hiper ou hipossensibilidade tátil, mas alterações no sistema vestibular e alterações proprioceptivas, que também influenciam diretamente o repertório motor e que podem afetar a realização de determinadas posturas ou de determinados movimentos, ou mesmo resistência em realizar ou se manter nessas posturas. O M, os movimentos repetitivos, se referem principalmente aí às estereotipias motoras, né, como o flapping, o balançar o corpo, bater as mãos, que são bastante comuns, em alguns casos, né, e podem ser justamente uma tentativa de autorregulação, então a gente precisa saber manejar esses movimentos, não só inibi-los, entender o porquê que eles estão acontecendo, para conduzir a situação da melhor maneira. E esse último O, que é a organização deficitária do movimento, não é para confundir com incoordenação, porque o I da incoordenação, ele está lembrando a gente a olhar para os parâmetros de execução do movimento. Velocidade, timing coincidente, então eu vou receber uma bola, eu tenho que coincidir o tempo da minha mão com o tempo da bola chegar, força, resistência, execução em si. Esse O de organização se refere à praxis, ao planejamento. E a gente depende dessas questões para conseguir uma boa execução motora. Então a gente vai ter essas alterações motoras no TEA, né, como bastante diversas, mas interdependentes em si, exigindo aí uma avaliação fisioterapêutica ampla e estratégias de intervenção que vão ser individualizadas. E eu além do acrônimo, eu quis fazer o desenho da casinha, porque eu olho para isso e entendo que se a gente não tem um corpo organizado, a interação com o outro, ela vai se tornar mais difícil, por isso que eu coloquei no telhado as questões relacionadas ao comportamento social, então o quanto o motor é a base para o desenvolvimento social. E aí, uma pergunta para vocês aqui, né, afinal, qual que é o papel do fisioterapeuta, onde a gente entra? O nosso trabalho ele vai muito além de fortalecer músculos, de treinar equilíbrio, ele vai justamente no sentido de promover um desenvolvimento motor e funcional, no sentido de melhorar a resposta aos estímulos do ambiente e no sentido de apoiar o desenvolvimento da autonomia e da participação social. E nós não trabalhamos sozinhos. Para conseguir atingir esses resultados amplos, isso deve acontecer de uma maneira interdisciplinar, junto com outras áreas, dentro da especificidade da necessidade de cada paciente. Então, junto com a terapia ocupacional, junto com a fonoaudiologia, junto com a psicologia, com o educador físico, com o psicomotricista. Então, enfim, o que aquela criança precisar, né? Tem um musicoterapeuta, tem uma equipe muito grande ali para tratar cada demanda específica. E aí, de uma maneira mais ampla, eu penso em alguns estágios da vida, na atuação e desse olhar para o movimento, né? Então, nós temos até mesmo antes do diagnóstico, né? O monitoramento a avaliação do desenvolvimento constante, desde que a gente já encontre alguns sinais de alerta, e a vigilância da aquisição dos marcos motores. Qualquer sinal de atraso já deve sinalizar que essa criança seja encaminhada para intervenção precoce. E aí, os estímulos para o que a gente chama de habilidades motoras rudimentares, né? Controle cervical, controle de tronco,
trocas posturais, marcha, elas vão ser muito trabalhadas nesse estágio. E os 3 primeiros anos de vida são um estágio de muita neuroplasticidade, então ele é essencial que essas crianças fossem trabalhadas, né, neste período. Mas e depois, né? A criança chegou mais tarde ou ela continua em intervenção, o que é que muda, né, depois disso? O nosso olhar vai ser para o desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais, então já tem uma criança que anda, corre, salta, mas normalmente, a gente tem um prejuízo na qualidade da execução, por isso aquele a incoordenação é algo muito importante de a gente avaliar, os parâmetros associados, né, a qualidade do movimento, então o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais. A idade escolar, principalmente, até a adolescência, é um momento em que a gente vai começar não só a desenvolver, mas a combinar habilidades locomotoras, estabilizadoras e manipulativas. Então, para eu jogar basquete, eu preciso bater a bola, correr e arremessar. Estou falando da combinação de todas essas modalidades, tornando o movimento um pouco mais complexo, cada vez mais complexo. E é isso que a gente vai trabalhar nesse estágio da vida. E depois, né, na adolescência, idade adulta, senescência, um olhar para a manutenção dessa saúde física, para o condicionamento físico, para quê? Para a gente manter essas pessoas ainda engajadas em atividades, eles têm um tempo de comportamento sedentário muito grande, e isso tem implicações de saúde geral e que podem impactar, deixa eu pôr o efeitinho aqui, cadê a participação, social, tá? E justamente nesse momento, eu vou antecipar, já que eu tenho uma gordurinha no meu tempo aqui, uma dúvida que eu sei que sempre vem, e eu sei que é uma polêmica, então eu já vou falar, que é justamente a intersecção dos profissionais que trabalham com o movimento, né? Então, isso sempre surge. Quais são os limites entre o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicomotricista e o educador físico? São todos profissionais do movimento. As áreas, elas se complementam, cada profissional tem um papel específico, mesmo que existam pontos de intersecção. Então eu vou tentar colocar de uma forma prática, é claro que eu vou ter muito mais racional para falar do olhar do fisioterapeuta, mas é uma dúvida muito frequente e para a gente entender o nosso papel, a gente tem que saber o lugar onde a gente se encontra, qual é o nosso escopo de atuação profissional e que os nossos conselhos têm as suas regulamentações específicas e é ali que a gente se baseia. Então, o fisioterapeuta, ele é o profissional que atua com promoção do desenvolvimento motor e funcional, com foco em habilidades como controle postural, marcha, equilíbrio, coordenação motora. Mas, além disso, ele também trabalha alterações respiratórias, alterações musculoesqueléticas e até questões pélvicas, sempre com base em uma avaliação clínica detalhada e técnicas específicas de intervenção. O terapeuta ocupacional, ele vai focar ele vai usar o movimento também, mas ele vai focar em promover a autonomia da criança nas atividades de vida diária. Por exemplo, no vestir-se, no alimentar-se, no brincar. E também trabalha muito e tem uma regulamentação específica para um método que se chama método de integração sensorial de Aires, que eles têm exclusividade no Brasil para atuação com essa técnica. Mas eles também trabalham, né, com planejamento motor, adaptação de ambientes, de objetos para facilitar a participação da criança. Já o psicomotricista, ele vai trabalhar a relação entre o movimento, a emoção e a cognição. O foco do psicomotricista
é a construção da identidade corporal, a expressão através do movimento, ajudando no desenvolvimento global e na regulação emocional. Em todos os casos, não só do psicomotricista, mas talvez a gente associe mais aqui, a abordagem ela é lúdica e ela é relacional. E o educador físico, né? Ele atua na promoção de atividades físicas, esportivas, com foco no desenvolvimento global, na socialização, no desempenho de saúde física. No TEA, ele pode adaptar exercícios para favorecer condicionamento físico, para reduzir comportamentos estereotipados, para melhorar habilidades motoras amplas, né? Então, vocês veem que a ação é totalmente complementar. E se a gente trabalha dentro do nosso escopo profissional de forma interdisciplinar, a gente proporciona só a ampliação dos ganhos da criança e da família. E aí, especificamente puxando a sardinha, né, para o nosso lado, as diferentes áreas de atuação da fisioterapia no TEA. Eu não sei se todo mundo aqui tinha essa dimensão de que a gente pode atuar em tantas áreas diferentes, porque a gente começa fazendo associação, né? Ah, desenvolvimento motor, ok, é da área de neurofuncional, controle postural, marcha, equilíbrio, né? Uma interface com estimulação sensório-motora, favorecimento de autonomia. Ok, a neuro tem muitas ferramentas, abordagens para trabalhar. Mas e respiratória, né? Crianças com TEA também podem apresentar alterações orofaciais, padrões respiratórios que podem ser disfuncionais e que podem diretamente afetar o desempenho físico, o desenvolvimento motor e até o sono. Então, dentro da respiratória, eu já puxo um gancho, que existe a fisioterapia que atua nos distúrbios do sono, né? Então vamos pensar nas adaptações respiratórias, no suporte ao uso de dispositivos, em alguns casos não tão frequentes, mas até a necessidade de um CPAP em casos de apneia do sono. Né? A gente tem a área da fisioterapia pélvica, nossa, mas como assim? A urofuncional no autismo? Sim, a gente tem dificuldades de controle esfincteriano, a gente tem constipação, a gente tem retenção urinária, que podem ser alterações bastante frequentes e que muitas vezes podem estar relacionadas a alterações sensoriais, motoras ou proprioceptivas. E temos as consequências musculoesqueléticas, temos desalinhamentos posturais, escoliose, pés planos, rigidez muscular e postural, né? E todas essas questões também merecem um olhar especializado e que podem trazer dor, né? A gente precisa pensar que dor é um aspecto bem negligenciado quando a gente fala de pessoas com TEA. Então, trabalhar na prevenção de dor e na facilitação do movimento. Então, a gente vê uma amplitude de possibilidades de atuação, né? E aí eu vou finalizar aqui minha fala com uma dica de leitura. Eu posso passar esse artigo no grupo para vocês depois, tá? Mas ele é uma reflexão bastante interessante. Esse artigo é um artigo conduzido no Canadá com fisioterapeutas pediátricos. O objetivo foi entender como os fisioterapeutas percebem o próprio papel na promoção de atividade física e no suporte motor para crianças com TEA. Os autores eles partiram do seguinte ponto, que crianças com TEA participam menos de atividades físicas do que os seus pares da mesma idade e que isso vai comprometer a saúde física, mental e social. Como que eles viam, né? A visão era que a fisioterapia tem um foco em movimento e funcionalidade e dessa forma ajudaria na superação de barreiras em relação ao engajamento em atividade física, mas eu quero explorar
não só o racional, mas o que é que os fisioterapeutas falavam sobre isso, né? Primeiro ponto que eles trazem é o papel consultivo do fisioterapeuta. Os participantes desse estudo acreditavam que, enquanto fisioterapeutas, eles podem contribuir muito no desenvolvimento de habilidades motoras grossas e na promoção de atividade física, mas principalmente num papel de apoio, educando os pais, educando os professores e os profissionais da comunidade. Olha só, a gente sai de um papel só de intervenção e se coloca no papel de educador em saúde, e a gente faz isso, mas a gente precisa se capacitar para isso. Só que o segundo ponto interessante nesse artigo é que os fisioterapeutas relatavam insegurança para atuar com as pessoas com TEA, devido a pouca ou nenhuma formação no tema durante a graduação e a escassez de evidências específicas em fisioterapia para esse público. Então, o estudo ele conclui justamente o que a gente quer propor aqui no instituto, que a gente precisa de mais formação específica em TEA durante a pós-graduação e a graduação, que a gente deve fomentar a pesquisa, o fortalecimento da construção da base de evidências nessa área e que são necessárias mudanças sistêmicas para integrar a fisioterapia no cuidado das pessoas com TEA. Então, é quase que um alerta, né, para a gente mudar as nossas práticas em formação dos fisioterapeutas, já que a gente tem uma demanda social muito grande para atendimento, e eles também alertam justamente o risco de sobrecarregar as famílias com mais demandas terapêuticas e focam na importância de um trabalho interdisciplinar e centrado na família. E aí eu vou deixar como reflexão final o que o próprio artigo traz para a gente, né? Será que a gente, fisioterapeuta, vocês que estão aqui, será que a gente está mesmo preparado para atuar com pessoas com TEA? Qual que é o nosso papel dentro dessa questão de promoção de movimento e atividade física? E como é que a gente pode trabalhar em equipe para potencializar os resultados sem sobrecarregar as famílias? Acho que é isso, ó, terminei certinho em meia hora, né? Espero que vocês tenham conseguido aí em poucos minutos refletir comigo sobre tantas possibilidades de atuação e que eu tenha deixado vocês com vontade de conhecer o nosso aperfeiçoamento, porque a gente fala de todas essas áreas lá, né? Distúrbios de sono, marcha, fisioterapia respiratória, neuromodulação, estratégia centrada na família e no cotidiano. E não só no nosso aperfeiçoamento de TEA, mas nos nossos cursos, né, dentro da área de neurofuncional, no adulto e no idoso, na neuropediatria. Esse é o nosso olhar, de uma maneira integrada, focada no indivíduo, centrada na família e no desenvolvimento da funcionalidade.